Olá a todos, galera. Eu tô com um dispositivo DR, o IDR bipolar. Eu adquiri para estar fazendo alguns testes, simulando funcionamento, falhas, porque eu pretendo instalar na minha casa, então eu quero me familiarizar ao máximo com esse dispositivo. Já deixei os cabos aqui ligados. Aqui chega a tensão da rede 127, no meu caso aqui é 127. Peguei nesse protetor de surto aqui. Aqui tem um fusível, eu não tenho um disjuntor aqui, caso eu fizer alguma ligação errada ele vai atuar. E uma extensão que eu estou pegando a alimentação. Coloquei um multímetro aqui, para vocês verem que está chegando tensão, 128 volts na entrada dele. O mesmo está desligado. E vamos iniciar os testes. Bom, pessoal, o primeiro teste, para saber se está funcionando, nós temos que conectar a alimentação no DR. Eu já fiz uns testes aqui antes de gravar o vídeo. Funciona tanto se ligar o neutro no ponto onde corresponde o neutro. Este ponto aqui é o neutro. Se conectar a fase aqui, o neutro aqui vai funcionar. Se conectar a fase aqui, o neutro aqui também vai funcionar. Se alimentar ele por baixo também, neutro por aqui e fase aqui funciona. Ou neutro aqui e fase por aqui também funciona. Então, o primeiro teste, nós ligamos ele. A lâmpada já até acendeu ali. Pode ser até com essa lâmpada aqui desligada. Vou soltar ela aqui para vocês verem. Desliguei. Ao pressionar o botão de teste, ele tem que desarmar. Beleza, então isso indica que ele está funcionando. Aqui você faz uma simulação de fuga. Então, pessoal, o IDR ele é um dispositivo, ele foi criado com a finalidade para detectar fugas de corrente elétrica nos condutores, evitando que uma pessoa e animais possam levar um choque fatal. E o DR ele é mais sensível que um disjuntor comum. Então essas correntes de fuga na ordem de miliamperes, 30 miliamperes, um disjuntor comum não detecta. O DR já faz essa função, o IDR. Tem DDR, IDR. O DDR é disjuntor diferencial residual. O IDR é o interruptor diferencial residual. É o caso desse dispositivo aí. Então, como é que funciona aqui? Nós já fizemos o primeiro teste. Está energizado o circuito. O LED aqui já está aceso, alimentando. Aqui, ó, conectando a ponta embaixo, a lâmpada acendeu, carga normal. Agora, por que isso acontece? Ele compara a tensão que está entrando num polo, vai lá na carga, volta, sai pelo outro polo. Se estiver entrando aqui 5 amperes, nesse polo, 5 amperes aqui, saindo 5, vai ter que voltar 5. Então qualquer diferença em um dos dois terminais, ele vai desarmar. Então embaixo aqui, ligando, carga normal, lâmpada acendeu. Agora, se eu pegar esse neutro aqui em cima, vai desarmar. Olha lá, a lâmpada apagou. Por quê que isso aconteceu? Teve a corrente passando por aqui, mas não detectou o retorno. Então ele interpretou como fuga. Do outro lado, se eu inverter aqui este fio, vou manter o outro conectado e vou fazer com este aqui que ele vai atuar normal também, interpretando como fuga. Então, pessoal, vou ligar a carga em condição normal. Na saída aqui. Deixa eu armar ele primeiro. Lâmpada acendeu, carga normal.
Se eu pegar essa fase em cima, na entrada, ele vai desarmar, detectando como fuga. Por quê? Pega a corrente que vai num condutor, mas não consegue verificar que sai pelo outro. Então tem que entrar nos dois lados e retornar pelo outro, para poder fazer a comparação. Qualquer diferença dos dois lados ele desarma, entende-se como fuga. Uma outra simulação que vamos fazer aqui, ó, é quando o condutor fase, na saída do DR, ele encosta numa superfície naturalmente aterrada ou no sistema de aterramento elétrico da residência. Eu vou simular aqui com a carcaça da porta aqui, ó, já deixei conectado, uma situação de um aterramento elétrico ou uma superfície naturalmente aterrada. O cabo está passando por aqui, ó, passa dentro da garra do alicate amperímetro, deixei na escala de corrente 20 amperes, já está aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar a carga normal de novo e vou simular a fuga do condutor fase. O condutor neutro, encostando para a superfície naturalmente aterrada, não desarma, porque o solo com o aterramento praticamente tem o mesmo potencial do neutro, então ele não detecta como fuga, somente no condutor fase, nos testes que eu observei aqui. Eu vou ligar o cabo e vou simular a fuga de corrente para vocês verem antes e depois. Então, pessoal, já armei o DR, a carga está funcionando, o aterramento simulado está aqui. Então, toda vez que eu estou fazendo essas conexões, desfazendo, pessoal, eu venho cá e desligo o cabo, tá vendo? Eu não mexo aqui com o circuito energizado para evitar choque elétrico. Então, muito cuidado, energia elétrica é perigoso. Se vocês não têm experiência, não faça esse teste, peça alguém com experiência, um eletricista para fazer esses testes no DR, para instalar para vocês, bacana? Se não tem experiência, não é familiarizado com eletricidade, não mexa, pessoal, que é perigoso. Agora, se já tem conhecimento, bacana, bola para frente. Então, minha carga está ligada. Eu vou simular agora uma fuga de corrente antes do DR. Então, a minha alimentação está aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou colocando a ponta aqui, ó, é o condutor neutro. Observem lá no multímetro que não vai ter, está passando dentro da garra, lá na carcaça da porta. Praticamente não tem fuga. Agora, se eu pegar no condutor, onde entra, no polo, onde entra a fase, olha lá, já aparece uma fuga de 70 miliamperes. 70 miliamperes. Agora vou pegar o neutro na saída do DR. Que é nesse ponto aqui, ó. Deixa eu posicionar o multímetro mais para baixo. Neutro na saída do DR. Zero. Aquele negócio. O neutro praticamente está no mesmo potencial do terra. Então ele não considera como fuga e não desarma. Olha lá, está conectado. Agora, se eu encostar nesse ponto aqui, ó, ele vai desarmar na hora. Vou levantar aqui. Eu vou encostar nesse pino, vocês vão ver que não vai dar nem registro de corrente e vai desarmar a carga. Desarmou a carga. Por quê? Detectou uma fuga de corrente. É dessa forma que ele trabalha. Detecta a fuga, na ordem de 30 mA, ele desenergiza o circuito. Então, para que ele funcione adequadamente, pessoal, se uma pessoa vier aqui na saída dele, segurar aqui embaixo fase e fase ou fase neutro e tiver isolado do chão, ele não vai desarmar, porque ele vai interpretar como carga. Agora, se você encostar por descuido, por imprudência, num condutor deste fase e você tiver em contato direto com o solo, não tiver isolado, ele vai desarmar, que vai passar uma fuga de corrente pelo seu corpo. Lembrando-se que você vai sentir os efeitos do choque, mas ele vai desarmar nessas condições. Então, por exemplo,
Vamos citar um exemplo de uma máquina de lavar, de uma geladeira. Se você não tiver um aterramento e colocar o DR lá, o que acontece? Se tiver uma fuga do condutor fase para a carcaça da máquina, por exemplo, a máquina vai ficar com a carcaça toda energizada. E se você tiver isolado do chão e pôr a mão lá dentro da água, você vai tomar um choque, porque o seu corpo vai funcionar como uma carga. Agora, se você chegar descalço e pisar no chão, nessas condições, que não existe aterramento, né, na instalação, você está descalço, tem uma fuga para a carcaça, e você encostou na estrutura ou na água, o DR vai desarmar. Então, nesse caso, quando a pessoa está isolada do chão, ele não desarma não. Ele não desarma. O DR ele funciona como uma proteção adicional. Então, assim, o aterramento e o DR eles trabalham junto. Então, se você tiver o aterramento, no caso da máquina de lavar ou da geladeira, qualquer fuga ali de fase para a carcaça, imediatamente ele vai detectar, desabilitando o circuito, evitando assim que a sua conta de energia venha alta e você vai perceber a tempo antes de acontecer um acidente. Então é importante, além do DR, você instalar o aterramento. Então, pessoal, o IDR, né, o dispositivo DR, ele, de acordo com o item da norma, deixa eu ver minha anotação aqui, o item 5.1.3.2.2 da norma, NBR 5410, ele é obrigatório desde 97, nos seguintes casos, né? Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira, em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação, em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos na área externa, em circuitos que sirvam a ponto de utilização em cozinhas, copas, lavanderias, área de serviços, garagens e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas à lavagem, né? E quais os principais critérios para você escolher um dispositivo desse? No caso de proteção de pessoas, ele tem duas correntes. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, que o celular não é bom de foco. Ele tem uma corrente nominal, 25 amperes, que é aquela corrente que os polos dele suportam a passagem aqui. E a corrente de sensibilidade, que é geralmente dada em miliamperes. A corrente de sensibilidade tem que ser 30 miliamperes para o caso de proteção de pessoas. E a corrente nominal é aquela corrente que ele suporta a passagem aqui. Por exemplo, se o seu disjuntor no circuito que ele estiver trabalhando for de 25, você pode pôr um DR lá de 25 ou 30. Se o disjuntor for de 30, você pode colocar um DR de 35, por aí vai. E outro detalhe, pessoal, eu estou simulando aqui o protetor de surto como se fosse um disjuntor. Em caso de curto-circuito aqui, por exemplo, antes do DR ou depois, curto-circuito ou sobrecarga, normalmente o DR não atua. Quem vai atuar vai ser o disjuntor, desarmando, ou no meu caso aqui, iria queimar o fusível aqui dentro. Eu não vou fazer esse simulado aqui porque eu só tenho esse, eu não tenho outro para substituir aqui. Aí em caso de sobrecarga ou curto-circuito, iria desarmar o disjuntor, tanto abaixo aqui quanto acima. Eu já vi vídeos aí do pessoal no YouTube postando que em alguns casos, dependendo da marca do IDR, o IDR e o disjuntor desarma também. Outro detalhe, pessoal, por exemplo, se for numa casa antiga, já de instalação já tem muitos anos, se você colocar um dispositivo desse, a chance dele desarmar por causa de alguma fuga é grande. Então, nesse caso, nem coloca, que é dor de cabeça para vocês. Agora, no caso de uma reforma elétrica,
onde a instalação vai ser reformada, vai ser atualizada, aí compensa você trocar a fiação e colocar o dispositivo DR, fazer o aterramento e tal. Ou se você for pegar uma instalação nova, do zero, como eu vou fazer na minha casa e tal, coloca o dispositivo DR, ele é obrigatório por norma, e ele protege pessoas e evita surpresa, né, na conta de luz aí, em caso de fuga, né, também. Outra consideração aí, pessoal, caso vocês forem instalar ou fazer alguma manutenção e esse dispositivo estiver desarmando, 3 situações pode estar ocorrendo, que é normal de ocorrer, que vai fazer ele desarmar. Por exemplo, IDR com defeito. Pode acontecer que está com defeito interno e ele vai desarmar. Aí, fazendo esses testes que eu mostrei aqui, desliga a carga, tira tudo que está conectado na saída dele e testa ele com uma lâmpada separada. Põe os 2 cabos aqui e vê se ele desarma. Se não desarmar, no caso, se ele não desarmar colocando o cabeamento aqui da lâmpada, o problema está na instalação mesmo. Agora, se você pegou um cabo, colocou nesse polo e o outro colocou aqui e não desarmou, ou se colocou um cabo nesse polo e o outro aqui, ele não desarmou, a lâmpada continua acesa, aí é defeito no IDR. Então pode ser defeito no IDR, pode ser defeito na instalação, ou alguma ligação errada que você fez. Por exemplo, onde você usa circuitos com um IDR por circuito ou por grupo de circuito, em circuitos monofásicos, vai ter que ter barramentos de neutro por grupo de DR. Por exemplo, você tem 2 DR aqui, um para um grupo de tomadas para cá e o outro para esse grupo de tomadas aqui. Então vai ter que ter um barramento de neutro exclusivo para cá e o outro exclusivo para cá. Se você pegar esse neutro aqui e ligar aqui, vai desarmar o DR. Então é um típico exemplo de ligação errada. Esses testes, assim, na hora que você faz no campo, dá para você identificar se o defeito está no DR ou na instalação. Desligando o IDR da instalação e com a lâmpada aqui você consegue descobrir. E no caso de instalação errada, aí você vai eliminando as possibilidades até você cercar o defeito. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Tentei ser mais objetivo e prático aqui. Quem quiser saber mais sobre esse assunto aí, tem vários canais no YouTube aí de eletricistas, profissionais da área aí, que dão mais informações teóricas, né? A respeito. É só buscar aí que vai achar, vocês vão achar mais conteúdo. E em breve eu quero fazer um teste com esse dispositivo aqui num chuveiro que eu tenho ali, só que é um chuveiro convencional, ele não tem resistência compatível com DR. Vou fazer um teste para ver se desarma. Para ver se ele desarma. É só uma curiosidade mesmo. E dependendo da situação, eu posto aí no vídeo. Falou, galera. Um abraço. Obrigado aí por assistir.